Vamos falar de COBIT 5. Mas calma, não precisa pensar naquele manual gigante super complexo. A ideia aqui é outra. Pensa no COBIT 5 mais como um kit de ferramentas, sabe? Essencial para governança e gestão de TI. E o grande segredo, o pulo do gato para entender de verdade, é enxergar ele como uma família de produtos, todos feitos para trabalhar juntos. Vamos começar com uma pergunta que, olha, é bem comum no mundo corporativo. A área de TI de uma empresa, ela está ali para criar valor ou para dar dor de cabeça? É uma parceira que ajuda o negócio a crescer ou é aquela fonte de frustração, de problema que nunca acaba? Essa tensão que muita gente sente é exatamente o ponto de partida para a gente entender por que um framework como o COBIT é tão importante. E essa tensão não é só uma impressão, não. Ela aparece em problemas muito reais. A gente está falando de quê? De projetos que não dão certo, de custos que sobem sem parar, de incidentes graves tipo perda de dados, sabe? E aquela sensação de que a TI, em vez de ser a solução, acaba virando um freio para a inovação e para a agilidade do negócio. Se alguma dessas coisas soa familiar, é porque de fato são desafios que mas muitas empresas enfrentam no dia a dia. Ok, então qual é a solução para tudo isso? É justamente aqui que o COBIT 5 entra em cena. Ele é esse framework completo, sabe, que ajuda as organizações a, finalmente, colocar a TI e o negócio na mesma página, a alinhar os objetivos. E a chave para destravar o entendimento do COBIT 5 é exatamente o nosso foco aqui, pensar nele como uma família de produtos. E olha, esse ponto é fundamental. É preciso tirar da cabeça aquela imagem do COBIT 5 como um livro único, pesado, gigante. A melhor maneira de enxergar é de fato como uma família. Pensa assim, existe uma publicação principal que é a base de tudo, o alicerce. E a partir dela saem vários guias especializados que se conectam com essa base, cada um deles focado em uma coisa específica. E aqui a gente consegue ver essa família de forma mais clara. No centro de tudo está o quê? O Framework COBIT 5. Ele é a fundação. Dele surgem os guias de habilitadores, que vão mais a fundo em coisas como processos, informações, e ao mesmo tempo temos os guias profissionais, que são super focados em áreas específicas, como implementação, segurança da informação, risco. É uma estrutura toda modular, sabe? Feita para ser flexível e se adaptar à realidade de cada organização. Certo, mas o que une tudo isso? O que faz com que todos esses guias conversem entre si e façam sentido juntos? A resposta está em 5 princípios fundamentais. Pensa neles como se fossem os valores da família, sabe? O DNA que conecta cada membro e dá coesão ao grupo todo. Isso mesmo, são 5. 5 ideias centrais que são a base de toda a filosofia do COBIT. E olha, entender esses princípios é o caminho para entender como o framework funciona de verdade para gerar valor na prática. Então, vamos conhecer cada um deles? O primeiro princípio é a base de tudo. Atender às necessidades das partes interessadas. Simples assim. A governança só existe para uma coisa: criar valor. Seja para os clientes, para os acionistas, para os órgãos reguladores. E, para criar valor, é preciso encontrar um equilíbrio delicado entre 3 coisas: buscar os benefícios, otimizar os riscos e usar bem os recursos. É um tripé. O segundo princípio é sobre amplitude. Ele basicamente diz o seguinte: governança de TI não é um problema só do pessoal de TI. Acabou essa história. A abordagem do COBIT 5 cobre a organização inteira, de ponta a ponta. A tecnologia é vista como um ativo de todo mundo e a governança dela precisa estar totalmente integrada à governança corporativa geral. Agora, o terceiro princípio. Ele posiciona o COBIT 5 como um grande integrador. Ele não veio para competir com outros padrões famosos que as empresas usam, como o ITIL ou as normas ISO. Pelo contrário, ele foi feito para se alinhar com eles. Pensa no COBIT como um grande guarda-chuva que organiza e integra todas essas outras boas práticas, criando uma linguagem única, um framework unificado. O quarto princípio traz um conceito muito importante: os habilitadores. A ideia aqui é que para a governança realmente funcionar, não adianta só ter processos bem desenhados no papel. É preciso ter uma visão completa, holística. Vou dar um exemplo. De que adianta ter um processo de segurança da informação incrível, super detalhado, se a cultura da empresa não liga para a segurança? Não funciona. O sucesso depende de um conjunto de coisas interligadas. Processos, cultura, pessoas, informação, estruturas, tudo junto. E chegamos ao quinto e último princípio que é crucial: separar governança de gestão. É isso. O COBIT faz uma distinção muito clara entre essas duas coisas. São disciplinas diferentes, com papéis e atividades diferentes.
E entender essa separação é, talvez, um dos pontos mais importantes para aplicar o COBIT do jeito certo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa diferença, porque ela é realmente um dos pilares do COBIT. Entender direitinho essa dinâmica entre governança e gestão é o que ajuda a colocar ordem na casa, a definir quem faz o que dentro da organização. A diferença aqui é gritante e é fundamental. De um lado, a gente tem a governança. A responsabilidade é do conselho de administração e o papel dela é definir a direção. As atividades são avaliar, dirigir e monitorar. Basicamente, a governança responde o que nós vamos fazer e por quê. Do outro lado, temos a gestão. Essa é a turma da diretoria executiva, do CEO. O papel dela é cuidar da execução. As atividades são planejar, construir, executar e monitorar. A gestão responde como nós vamos fazer aquilo que a governança definiu. Beleza? A gente já viu a estrutura da família, os 5 princípios, a diferença entre governança e gestão, mas no fim do dia, por que tudo isso importa? A gente volta lá para o começo, importa porque o grande objetivo é provocar uma transformação na TI. É tirar a TI daquela caixinha de centro de custo, aquele mal necessário, e colocá-la no lugar de um ativo estratégico, que cria valor de verdade para o negócio. E o COBIT 5, com essa visão de família de produtos, não fica só na teoria. Ele oferece um caminho bem prático para essa transformação. Tudo começa identificando onde dói, sabe? Quais são os problemas. Depois, com a ajuda do framework, a gente traduz as necessidades do negócio em objetivos de TI que sejam claros, que dê para medir. O passo seguinte é implementar as práticas de governança e gestão. E o resultado final é a TI se tornando, de fato, uma parceira estratégica do negócio. Para a gente fechar, fica uma reflexão. O jeito que uma organização enxerga a sua área de tecnologia diz muito sobre o seu futuro. A TI é vista só como um custo que precisa ser gerenciado e controlado, ou ela é vista como um ativo, uma ferramenta poderosa para criar inovação e vantagem competitiva. O COBIT 5 é justamente um mapa para fazer essa transição, para sair da primeira visão e chegar na segunda. A grande questão que fica é: qual desses caminhos as organizações estão de fato seguindo hoje?